Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos aqui mais uma vez com o intuito de adorar, de bendizer o nome do Senhor, nesse culto denominado louvor e adoração a Deus. Eu sei que gostaríamos de estarmos juntos, eu acredito que assim você também desejaria, mas de certa forma estamos aqui para adorar e levar a palavra de Deus ao seu coração. Então eu quero ler a palavra do Senhor para dar início. Nós vamos orar, vamos adorar, depois vamos também ouvir a palavra do Senhor, a meditação da mesma. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 103. Salmo 103. Nós vamos fazer uma leitura desses 22 versículos. Nós temos muitas razões para adorar a Deus. Razões para engrandecer o nome do Senhor, para bendizer o nome dEle por todos os seus benefícios. Salmos 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e aos feitos dos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele se levanta, Ele se lembra de que somos pó. Quando os homens e os seus dias são como a erva, e como a flor do campo assim floresce. Passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar nada se conhece mais. Mas o amor do Senhor é eterno, de eternidade em eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos e seus magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, que obedeceis a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executai a sua verdade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Louvado seja Deus. Eu sei, nós temos consciência, não estamos alheios às dificuldades. Aliás, algumas pessoas pensam que nós não passaríamos por luta. Eu não sei onde encontraram isso.
A Bíblia fala das adversidades, a Bíblia fala da luta, a Bíblia fala do vento, das potestades que iriam se levantar, mas a Bíblia também fala dos livramentos, fala do Deus poderoso que tem o domínio de todas as coisas. Quando você observa Jesus no barco dormindo, o lado que ele estava era justamente o lado que o comandante estaria. Apesar de estar dormindo, ele ainda tinha um controle de todas as coisas. Então nós temos que acreditar que este vento vai passar, que esta luta logo cessa, mas o amor dele, a misericórdia permanece para sempre. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, lembrando de agradecer a Deus, primeiramente, por tudo quanto já recebemos hoje, pelo alimento, pela família, pelo lar, pelo ar que respiramos, pela vida que nós não merecemos, mas o Senhor tem nos dado em abundância. Senhor Deus, nós elevamos a nossa voz, os nossos pensamentos cativos a Ti. O Senhor que está no alto e sublime trono, o Senhor que tem um domínio de todas as coisas, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, porque não há Deus como o nosso Deus, porque não há Senhor como nosso Senhor, que tem domínio no céu e na terra. Há poder no Teu nome, Jesus. Nós Te louvamos, Senhor, pelo dia maravilhoso, mesmo com os intempéries, mesmo, Senhor, o momento difícil que o mundo vive, mas nós estamos guardados debaixo da Tua potente mão. Obrigado, Senhor, porque por alguma razão que nós desconhecemos, mas se resume em amor, o Senhor nos comprou com sangue no sacrifício no Calvário. Obrigado, Deus, porque esse amor é inexplicável. E nós, Senhor, estamos aqui nesta noite, nos reunimos, Senhor, com poucos, mas, Senhor, não diferente daqueles que poderiam estar aqui, porque o Senhor conta com adoradores, e eu sei as razões pelo qual os outros não estão, mas eu creio que é até daqui a pouco, breve, nós estaremos juntos, ou aqui ou na glória. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos, Senhor, continuar adorando o Teu nome. Que o Senhor visite o Teu filho, a Tua filha agora que está em casa, estão orando conosco, estão clamando conosco. Nós clamamos pela nossa nação, nós clamamos pela nossa pátria, pelos governantes, da sabedoria. Repreenda esta fúria, Senhor, ó Deus, que o inimigo também tem se levantado contra as igrejas, contra as famílias, contra a nossa pátria. Abençoa a nossa cidade, também, Deus, a liderança da mesma, também os pastores, Senhor, que nessa cidade representam os seus ministérios, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, nesta noite falando conosco, recebendo também os louvores que nós vamos entoar ao Teu nome, glorificar ao Teu nome, porque um dia, Senhor, ao qual nós entendemos que servir a Ti também é incondicional, que adorar, Senhor, não é a Deus quando tudo está bem. Nós decidimos adorar o Senhor, independente da circunstância. Portanto, Senhor, nós Te agradecemos, continua conosco. Recebe, Senhor, tudo que for feito aqui, seja unicamente para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, muito obrigado. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos continuar, dar continuidade adorando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão,
o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe darão a serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. O Senhor é aquele que escuta a nossa oração. O Senhor é aquele que tem olhos e vê, tem ouvido e nos ouve, e atende o nosso clamor. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor
Deixe tudo no altar do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais essa rica oportunidade concedida a nós de estarmos cultuando ao Senhor nesse formato ainda, mas não deixa de ser um culto ao Senhor, porque um culto quem faz somos nós, diante de temor, de adoração, de sensibilidade, de quebrantamento. Hoje eu estava refletindo e tudo que eu digo aqui em ministração, primeiro o Senhor fala comigo. Antes de eu transmitir à igreja, primeiro a lança bate aqui. E eu estava refletindo sobre João 4. Essa palavra me trouxe muitas reflexões neste dia. Eu fiquei o dia inteiro com essa passagem no meu coração. Compartilhei com algumas pessoas, mas quero compartilhar com você também nessa noite sobre a adoração verdadeira. Em determinado momento, é uma palavra muito conhecida, né? Eu creio que todo mundo conhece essa passagem sobre a mulher samaritana, da mulher de Samaria. O Senhor tem um encontro com essa mulher no poço de Jacó. Mas diante desse diálogo, uma coisa me chamou muita atenção e eu quero trazer para você a partir do verso 20. Ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aí eu vou pular para o 23, que nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. É interessante pensar nesse diálogo, que essa mulher ela tinha a mentalidade de que a adoração era um lugar. Porque ela vai perguntar a Jesus em que lugar que se deve adorar. É no monte, é em Jerusalém. Ela tem como um padrão de adoração um local. É um local específico para adorar ao Senhor. Mas o Senhor vai disseminar essa ideia da mente dela. Ele vem dizer para ela e diz: a hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é sobre um lugar, filha. Não é sobre um lugar específico. É sobre quem você vai adorar. É sobre quem está depositada a sua adoração. Eu quero trazer para nós isso hoje. Nós estamos vedados de vir ao templo diante das circunstâncias que nos cercam, né? Diante de precauções que precisamos ter. Mas nós precisamos ter em mente que a nossa adoração não pode parar. Não é um lugar que determina a sua adoração. Não é um espaço físico que vai determinar o local para você adorar ao Senhor. Quando você começar a entender isso, você vai adorar dentro de casa, no banheiro, você vai adorar na faculdade, você vai adorar no trabalho, você vai adorar no meio da rua, você vai adorar seja onde você estiver, porque você vai entender que não é sobre um lugar, é sobre a pessoa de Jesus que eu devo adorar. E Ele recebe a minha adoração, seja qual for o ambiente que eu estou. Diante deste entendimento, talvez você está aí: Senhor, é tão difícil aqui, diante de um celular, diante de uma tela de televisão, ou diante de um computador, me derramar diante da sua presença. Mas eu peço para que nessa noite você venha quebrar esses paradigmas. Nós temos vivido nessa fase e é necessário se adaptar a este momento. O que nós não podemos perder é a conexão com Deus. O que nós não podemos perder é o contato diário com o nosso Deus. É muito bom, sim, irmãos, e isso não inibe o momento de comunhão na igreja, o momento de unidade da igreja. É muito bom, sim, mas o Senhor te chamou para ser adorador 24 horas. O Senhor te chamou para ser adorador, seja onde você estiver. Diante deste entendimento, diante dessa palavra que queimou meu coração neste dia,
Eu clamo ao Senhor neste dia que o Senhor venha queimar o seu coração com um desejo de adorar a Ele, independente de onde você esteja. Talvez você agora está no trabalho, ligou o seu celular e está ouvindo essa live, talvez no meio da rua ou dentro de uma sala, não sei, no quarto, sozinho, não importa. O importante é que o Pai está com você, aquele que merece ser adorado está no ambiente, isso que importa. Aleluia, porque a hora vem e ela já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E mais uma coisa eu aprendo com esta palavra: Deus não está em busca de adoração. Deus está em busca de adoradores. A palavra é clara em dizer que Ele procura verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Mais importa quem é você do que o que você faz. Porque você pode fazer algo que foge da sua essência e não é verdade na sua vida. Você pode até cantar, mas não é verdade a canção que você está cantando. Por isso que digo para Deus, é mais importante quem você é do que o que você faz. Aleluia. Que a sua essência seja pura diante de Deus. Aleluia. Que a sua adoração seja mais sincera diante de Deus. Ontem eu estava em um tempo com Deus e eu fiquei indagando o Senhor. Eu entendo que estamos vivendo um processo esse que tem sido dolorido por vezes, porque a comunhão da igreja é muito forte, é muito agradável, nos fortalece. E eu perguntei ao Senhor, eu falei: Deus, eu entendo que estamos vivendo um processo, mas o que ainda falta? Porque se ainda não passamos esse processo é porque falta algo, igreja. Se esse tempo ainda não passou é porque alguma coisa ainda falta acontecer. Alguma coisa você ainda precisa aprender. Alguma coisa você ainda precisa fazer neste processo. Porque em cada processo é uma lição de Deus para mim e para a sua vida. Eu estava falando de forma particular com Deus e de coletiva também. O que falta da igreja, Senhor? O que falta de mim? O que está faltando para passarmos por este processo? Para que esse processo se finde, Jesus. E eu quero te levar a refletir nessa noite. Reflita. Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo? O que o Senhor espera que eu faça nesse tempo? Porque talvez o que está faltando é só isso. É só você se posicionar para entender o que o Senhor quer de você e de mim. Entender o que o Senhor quer que você faça, o que você abra a mão. Diante desta canção, fale aí com o Senhor, irmão. Eu não estou te vendo, mas há um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco. Ele está aí na sua casa, Ele está aí com você, Ele está te vendo, Ele está sondando o seu coração. Fale com Ele aí: Senhor, o que eu preciso fazer? O que falta, Senhor, de mim? O que o Senhor tem esperado de mim? Quais as expectativas do céu ao meu respeito? O que eu tenho vacilado ainda, Senhor? Aleluia, aleluia. Feche os teus olhos, meu irmão. Se ligue com o céu. Alabaxeira, alabacanda, alabaxeira. Pai, eu entendo que o Senhor é o lugar. O Senhor é o lugar. Aleluia, onde eu devo estar todos os dias. É o Senhor, Pai, que eu preciso. É de Ti, Senhor, que eu preciso buscar todos os dias. Eu me derramo diante de Ti, Jesus. E o meu maior medo é cair no comodismo, na mesmice, no automático. Não, Senhor, o Evangelho, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é puro, ele é simples. E isso precisa ser verdade em nós todos os dias. Nós não podemos cair na mesmice, Senhor, de vivermos no automático. Precisamos agir com sentimentos, precisamos agir com verdade diante de Ti, Senhor. Sim, Pai. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras
de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas você no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Tu és famoso, Deus, dizer que és famoso. Aleluia, glória a Deus. Glória ao seu nome, Jesus. Josué era líder do povo de Israel e estavam no deserto. A Bíblia vai dizer que em determinado momento ele faz uma retrospectiva. Em Josué 24, ele vai fazer uma retrospectiva do que passaram, do que aconteceu. O povo estava desvirtuado dos propósitos de Deus. Ele orienta o povo, mas em determinado momento ele diz assim: se parece aos vossos olhos servir ao Senhor, mal aos vossos olhos servir ao vosso Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu entendo com essa palavra que servir a Deus é uma escolha, é uma decisão. Josué disse isso. Eu não sei o que vocês vão escolher. Eu não sei se vocês vão voltar aos deuses dos vossos pais. Eu não sei se você vai adorar os deuses dessa terra que vocês estão habitando. Mas eu, Josué, eu determinei no meu coração: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Deus verdadeiro. Irmãos, eu não quero inibir a questão da decisão, o primeiro passo que você dá quando aceita Jesus. Isso é muito importante e não se deve abrir mão disso. É importante se voltar ao Senhor e reconhecer como o Senhor da sua vida. Mas você tem que entender uma coisa, que servir ao Senhor é uma escolha diária. Porque tão somente levantar as mãos e decidir-se por um dia não é o bastante. Há uma guerra diária, uma decisão diária, uma renúncia diária. Por isso que a Bíblia diz assim: cada dia tome a sua cruz e siga Cristo. Ele não disse que a caminhada cristã seria fácil, ele disse que a porta é estreita.
Ele disse isso para nós. O caminho é estreito, ou seja, precisamos abrir mão de coisas para passar por esse caminho estreito. Mas posso te dizer uma coisa: a melhor escolha que você pode fazer todos os dias é dizer sim para Jesus. É dizer sim, Senhor. Pode ser Deus da minha finança, pode ser o Deus dos meus filhos, pode ser o Deus dos meus sonhos, pode ser o Deus dos meus pais, pode ser o Deus das minhas, ó Pai, necessidades. Seja Deus da minha vida em tudo. Eu escolho, Senhor. Eu escolho a sua presença. Eu quero escolher o Senhor todos os dias para mim, Senhor. Porque não existe melhor caminho, não existe outro caminho, só Ele. Só Ele. Não existe outro pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Escolha Cristo por mais uma vez. Escolha hoje, escolha amanhã, escolha depois de amanhã. Escolha todos os dias, escolha o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai, meu Paizinho, e andar ao seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, é verdade, e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida. Declare comigo. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. A palavra vai nos dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado aí na sua casa, diga assim: Deus não te desampara. Deus não te desampara, Bebel. Deus está contigo. Aleluia. Deus é contigo. Creia. A dor é só um momento. A luta é só um momento. A noite é só por um momento. Amanhã vai chegar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Se alegre no Senhor, meu irmão, exulte no Deus da tua salvação. Aleluia. Creia nisso, Deus não te desampara. Essa luta não vai te matar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta te matar, o desespero te tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia nisso, aleluia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
que o Senhor faz. Te adoramos pelo que Tu és, Senhor. A nossa fé não está condicionada às coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas a nossa fé está condicionada àquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, aleluia. Nós esperamos em Ti, Senhor. Nós alegramos o nosso coração diante da Tua presença. Diante de Ti, Pai, levantamos a adoração verdadeira. Alegramos o Senhor, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se no Senhor, aleluia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Um pouquinho estranho vendo esse celular assim na frente, mas se Deus está aqui, aleluia, está tudo certo. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor. E quero deixar uma breve meditação para todos aqueles que estão conectados nessa live conosco, que está em Marcos 4, a partir do 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Passagem bastante conhecida da igreja, mas eu quero trazer este momento que nós estamos passando para dentro desse episódio, porque se você voltar um pouquinho, estava tudo uma bonança, estava tudo uma maravilha. Nós íamos e vínhamos como a gente queria, íamos ver os irmãos para a casa de Deus, enfim. Mas chegou um tempo que foi dada uma ordem e nós estamos, nesse momento, limitados. Nós não podemos mais fazer o que nós queremos. Mas uma coisa nós escolhemos, que é continuar adorando ao Senhor em meio à luta, em meio à dificuldade. Bem verdade que os discípulos tentaram de toda forma, mas chegou uma hora que eles, tomados de temor, despertaram aquele que tudo pode resolver. Não é assim diferente na minha e na sua vida, queridos. Em momento de tribulação, em momento de dificuldade, nós temos a quem recorrer. Ele é o mesmo, não mudou e não mudará. Ele permanece fiel e Ele é todo poderoso para resolver qualquer tipo de situação. O que eu quero te dizer com essa palavra: em algum momento da sua vida, nesta caminhada, você já ouviu alguém dizer: não temas, estou contigo. Em algum momento você já escutou essa palavra diretamente para você, vindo da parte de Deus. E é neste momento que Deus quer falar comigo e contigo. Não temas, Deus está no barco, Ele continua no comando de todas as coisas. Adoremos ao nosso Deus grandão.
Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Não vai não, porque Jesus está no barco. Tenha fé. Aleluia. Filho, tanto que eu te ensinei, como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei, para a tua fé multiplicar. Olha só, você, o barco e o mar fui eu quem fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está no comando dele é Jesus de Nazaré. O barco não vai afundar. Do lado de lá tem milagre na tua vida ou na vida de alguém através da sua vida. Creia. Aleluia. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele. Ele é maravilhoso, porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está no comando dele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, pois quem está no comando dele é Jesus de Nazaré. Aleluia, confia nele. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Sei que é difícil, irmão, mas eu quero te perguntar, como é que está a tua adoração? Foi dito aqui que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Se você não consegue adorar Deus em casa, se você não consegue atrair a presença de Deus em casa, alguma coisa está acontecendo. Reveja seu conceito. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais uma noite que Ele permite nós estarmos adorando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Mas eu quero trazer uma palavra para a meditação da nossa noite, nesse momento, que está lá em Esther, capítulo 4, e o versículo 11. Apenas vamos ler só 5 versículos. Amém? Esther, capítulo 4, o versículo 11 a seguir. Soberano, eterno Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, mais uma noite. Que o Teu Espírito Santo seja
o condutor de cada palavra, Senhor, que alcance cada coração nesta noite e traz a palavra reveladora. Esté, capítulo 4, no versículo 11 em diante. Que diz assim, a minha versão um pouco mais na língua de hoje, um pouco mais clara, diz assim, versículo 11. É do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Versículo 12. Recebeu essa mensagem de Esté, Mardoqueu, mandou o seguinte recado para ela: não pense que, por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Versículo 15. Esther enviou a Mardoqueu, ou a Mardoquai, a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias, não comam, não bebam nada, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois iremos falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e eu estiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Glória a Deus. Querido, essa é uma palavra, uma história bastante conhecida da igreja. A Bíblia vai dizer que o rei Xerxes, ou Assuero, naquela época, no seu reinado, no 3º ano do seu reinado, ele comandava 127 províncias. Ele queria mostrar aos governadores da época, os reis da época, das províncias do Médio e do Persa, o seu tesouro. Ele estava se apresentando, fazendo uma festa que durou 6 meses. E a Bíblia vai dizer que ele trouxe esses governadores, deputados, doutores da lei naquela época ali, assim dizendo, para desfrutar, para mostrar os seus tesouros. E durante esses meses ele fez tanta festa, ele fez uma festividade, comes e bebes, distribuiu comida para todos. E no 2º mês ele abriu a porta do palácio. Ele fez uma festa no jardim e trouxe todo tipo de pessoas, pobres, ricos, todo o pessoal da província. E naquele meio termo, ele queria se apresentar, como ele estava se gloriando dos seus tesouros. Ele também pediu que o seu eunuco mandasse a rainha viesse até ele no meio da festa, para que o pessoal que estava ali, todos os convidados, vissem a beleza da sua rainha. E nesse momento a rainha não entendeu. A rainha Vasti não submeteu ao pedido do rei. E nesse momento, ela envergonhou o seu rei. E para que o rei não pudesse puni-la naquele momento, ele chamou seus conselheiros e logo após se consultou com seus conselheiros. Ele foi conversado com ele, passou que deveria agir de tal forma. Que tal forma foi essa? Ó rei, faz um decreto de que a rainha Vasti não pode entrar na tua presença, porque senão isso vai virar moda, e os homens daquela época, os poderosos, vai achar, as mulheres deles vão achar que pode fazer a mesma coisa. Então o rei fez conforme o conselheiro fez, induziu a ele a fazer. E ele fez um decreto do qual induziu um decreto que a rainha Vasti não pudesse se aproximar diante do rei. E assim foi. Só que o rei ficou perturbado pela vergonha que tinha passado diante dos seus convidados. E logo após, o outro conselheiro chamou ele e falou: olha, depois desse decreto, reúne todas as mulheres bonitas, as virgens da cidade, das províncias, escolhe uma para ti, bota no lugar de Vasti, põe a coroa na sua cabeça. E assim o rei fez.
houve um decreto, né, e espalhou diante a província, e assim toda a província, todas as 127 províncias ficou sabendo. Nesse meio termo tinha um judeu chamado Mardoqueu e sua prima, né, até então Hadassa, né, por nome Esther, e ali houve a oportunidade de Esther se apresentar diante do rei. A Bíblia vai nos dizer que quando o eunuco separou as moças, as donzelas, as virgens, né, antes de chegar o harém do rei, passava por um ritual de purificação, ou seja, de beleza, um salão de beleza, durante um ano. E durante esse ano, durante 6 meses, havia perfumarias, tinha banhos, né, adornos, até chegar na presença do rei. Só que diante desse meio termo, quando as donzelas, as jovens, passavam de um harém para outro, né, o rei colocou diante de Mardoqueu um emprego lá no palácio. E daí então ele ficou trabalhando no palácio. Daí então Mardoqueu ficou no palácio e descobriu que havia um complô contra o rei. E o rei estava sendo atraído por uma armadilha, do qual Mardoqueu descobriu e assim passou para Esther. Esther falou com o rei. Logo após, o rei trouxe esses homens, esses eunucos que estavam tramando contra o rei, e investigaram e viu que era verdade, puni-lo com a morte. Assim foi escrito no livro do rei, que Mardoqueu tinha livrado o rei de uma armadilha da morte. E assim foi escrito. Só que nesse meio termo também, o governador, ou seja, o rei levantou um governador chamado Ramã. E toda vez que Ramã passava, como reverência, como honra, todos baixavam, se curvavam a cabeça diante de Ramã. E Mardoqueu não fazia isso. E por então ele conseguiu ficar com raiva de Mardoqueu. E então ele descobriu que Mardoqueu era judeu, com tanta raiva que manipulou a morte dele. O que eu quero dizer, queridos, que o reino de Deus, ele não é diferente. Ramã manipulou a morte de Mardoqueu. Só que Mardoqueu nunca se curvou diante dele. E o rei tinha apreço por Mardoqueu, por ele revelar a morte, né? Ou seja, a armadilha. E daí então Mardoqueu descobre que ele é judeu e, né, diante do governador, o governador diante do rei, o rei ainda perturbado por causa de Vasti, né, ele falou: Senhor, ó meu rei, há um povo que não te adora, um povo que não te reverencia, um povo que tem um costume diferente do nosso. Eu quero tomar um jeito, quero fazer um jeito para destruir. O rei, agoniado, falou assim: não, toma aqui. Deu um anel do selo para Ramã e falou: faz como você quiser. Daí então ele fez esse decreto, falando que em tal data, em X meses, poderia pegar todos os judeus e matar. Só que então ele não sabia que Esther era judia, porque ela também não falaram. E exatamente isso Mardoqueu descobriu. O que aconteceu? O que? Ramã, né, procurou Esther, passou o plano para Esther. Nesse momento é o que nós lemos aqui, queridos. Ele chega para Esther, Mardoqueu chama para Esther e fala assim: há um decreto de morte, judeus, em prol dos judeus. E ela falou assim: entra na presença do rei e fala com ele. Esther manda esse recado para Mardoqueu. Esse versículo 11 que nós acabamos de ler é do conhecimento de todo que os servidores do palácio, todo mundo sabe que não podemos entrar na sala do rei, na sala do palácio, onde o rei está. Que se nós entrarmos sem a permissão do rei, se ele não levantar o cetro, nós morreremos. Quem tiver, ou homem ou mulher, vai morrer. Aí ele claramente lembra ela o seguinte. E ela diz assim: olha, faz 1 mês, 30 dias que o rei não me procura. Havia um decreto, queridos. Havia um decreto que não podia entrar na presença, no palácio do rei. Esther dava uma desculpa. Talvez Esther estava acostumada com a vida do palácio. Havia mais de 1 ano lá no palácio. E Mardoqueu, justamente nesse momento, Mardoqueu fala com ela: olha, lembra quem você era? Você veio cativa, você veio prisioneira para aqui. E Deus colocou você aí nesse lugar para você fazer algo de diferente. Deus colocou você aí justamente nesse lugar para você fazer algo diferente.
Como é que você está na sala do rei? Como é que você está num palácio, na casa do rei, e não tem acesso ao rei? E Mardoqueu continua lembrando a ela: olha, você é a última linhagem dos seus parentes. Se você morrer, você pensa que você está num lugar seguro aí, mas se esse decreto vier, nós vamos orar. Nós vamos interceder a Deus. Deus pode mandar do céu o livramento. Mas se vier, até tu aí mesmo, tu pode morrer. Conosco não é diferente, querido. Às muitas vezes tem um decreto de morte aí. O que está acontecendo? Que muitos de nós estamos achando que estamos seguros. Estamos na presença, na casa de Deus, achando que esse mal não vai sobreviver sobre as nossas vidas. Mas tem alguém, o Espírito Santo de Deus está nos incomodando, dizendo: ei, você está na casa de Deus, mas quanto tempo você não sente a presença dEle? Quanto tempo você não tem comunhão com Ele? Esther estava 30 dias afastada no palácio, mas não tinha comunhão com o rei. Há quanto tempo você não tem buscado a presença de Deus? O que é que tem te impedido buscar a presença de Deus? O que é que está te empatando? Qual a desculpa que você está dando? Ou você já está acostumado com essa vidinha? Esther já tinha mais de um ano no harém do rei, comendo, bebendo, né? Outrora cativa. Mas hoje, Deus está te despertando. Volta para a presença dEle. Busca a presença do Pai. Você está num lugar, você acha que está num lugar seguro? Pode ser que sim. Mas como é que está a tua intimidade com o rei? Como é que está a tua intimidade com o Pai? Como é que está a tua intimidade com Deus? Quanto tempo você não tem buscado? Quanto tempo você não tem sentido a presença? Deus é onisciente, onipresente? É, sim. Mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer falar contigo. Ele quer que você chame a atenção dEle. Se você observar, Esther estava na presença de Deus, num palácio do rei, mas não tinha comunhão com o rei. Quando foi indagado, porque quando alguém te chamar, falar assim: ei, você é crente, você é servo de Deus, traz uma palavra para aliviar meu coração. O que você vai dizer? Se você não tiver em comunhão com o Pai, se você não tiver intimidade com o rei, o que você vai falar? A semana passada, houve um pedido, eu conversando com um rapaz, ele falou: vem aqui em casa, faz um apelo para mim, que eu quero aceitar Jesus com você. Se fosse com você, o que você faria? No meio dessa pandemia, que muitos ainda estão com medo de sair. Deus sabe, porque eu não fui lá. Mas se fosse com você, qual o grau de intimidade que você está tendo com Deus? Você está na sala? Você está num palácio? Mas como é que você está, você e Deus? Deus quer ter comunhão com você. É difícil estar em casa adorando? É. Mas aí também você pode sentir a presença de Deus. Você pode sentir a presença de Deus. Se você não sentir a presença de Deus em sua casa, imagine em outro lugar. Porque aqui na igreja, você vem trazer o culto, algo que você já recebeu lá em casa. Se você não tem intimidade de Deus em sua casa, aqui simplesmente você vai trazer só uma capa. Trazer algo artificial, estereótipo, como diz um colega meu. Então, queridos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Gideão, ele disse assim, ó: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso sobre nós? Esther estava acomodada. Talvez não seja nosso caso, mas muitos, que a igreja está vindo já numa situação espiritual, uma frieza espiritual tão grande desde outrora. E no meio dessa situação, Deus está permitindo muitas coisas. E Deus está trabalhando, sim. Que Deus é Deus de milagre, Deus não descansa. Deus tem feito e continua fazendo e vai fazer muitas coisas. Deus está fazendo, sim. Para que muitas coisas não é revelada, muitas coisas não é dita. Para que a sua fé e a minha fé venham a ser acrescida. Mas o que eu quero dizer, que Deus está trabalhando. Deus não quer que você fique no comodismo. Meses atrás, eu ouvi alguém dizer assim: vou sair do coral porque não aguento mais. Eu ouvi alguém dizer assim: rapaz, eu não estou cansado de ir para a igreja todo dia, todo culto a mesma coisa. Não vou mais para o ciclo de oração porque está um negócio frio. É o culto ou é você? Por que você vai sair do ciclo de oração? Por que você vai sair do ciclo do coral?
parar de louvar a Deus. E agora, esse tempo que você tem, é descanso? Espero que sim. Mas eu acredito no avivamento. Um avivamento desde quando você, esse tempo de angústia, esse tempo de pandemia, esse tempo de decreto de morte, você buscar a face de Deus. Para quando acabar, você estar cheio da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Volta, tem intimidade com o Senhor. Volta. Não deixa esses 30 dias aumentar, ser mais 31, 2 meses, 4 meses. Não. É possível sim se adorar aí. Nossa oração tem que ser de que Deus venha repreender esse decreto. Sim. Mas talvez você está entrando na presença de Deus de maneira errada. Talvez você esteja entrando de uma maneira errada, dando desculpas. Você está na casa de Deus. Você está no palácio e não tem intimidade. O que te impede de entrar na sala do rei? O que te impede de voltar a ter intimidade? O versículo 14 vai dizer assim, ó, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você... Então, queridos, a Bíblia vai dizer aqui, esse texto, dizer que nós não podemos ficar calados diante de um decreto. Que possamos buscar a face de Deus, que possamos usar de artifícios legais, orando, jejuando, sim. Esté, ela viu que estava afastada da presença de Deus. O decreto veio, só assim ela se movimentou. Ela buscou, junto a Mardoqueus e o povo judeu, oração, jejum. Oh, querida, o que tem te faltado? O que você tem deixado de fazer para atrair a presença de Deus? Ela orou, jejuou, se consagrou na verdade e usou de estratégia. O capítulo 5 vai dizer que ela ficou a distante, na direção do rei. Ficou numa direção onde o rei estava, onde ele sentasse no trono, viste ela de longe. E aí ele avistou. E chegou lá, chamou ela e estendeu seu cetro. Qual a estratégia que você tem tido para buscar a presença de Deus? Busque estratégia. Clame mais ao Senhor. Se desprenda de muitas coisas. Sabe o seu tempo? Nós temos todo o tempo do mundo agora. Tempos é que não nos falta. Eu só quero que você sinta saudade do culto. Eu quero que você sinta saudade do louvor. Eu quero que você sinta a saudade de estar aqui reunido. Aquilo que você deixou para trás. Aquilo que você disse que não aguenta mais. Aquilo que você disse que está normal demais, artificial demais. Deixa de dar esse tempo para você meditar. E se você ficar calado, Deus levanta outro. Deus sempre fez isso. Mardoqueu lembrou a Esther. Você não pode ficar calado. Se você ficar calada, ou você ficar calado, Deus levanta outro. Deus quer apenas que você entenda que você está num palácio. Você tem acesso à sala do trono. Queridos, há um bom tempo, quando diz assim, Jesus está voltando. Para algumas pessoas é normal. Desconfia, alguma coisa está errada. Quando eu disse, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Não houver um tremor no seu coração, desconfie. Porque a Bíblia vai nos dizer que Mateus capítulo 24 é princípio de dores. É de hoje para em diante. É daí para em diante. E se essa pandemia demorar mais um pouco? E aí, me diga. Aí você vai ver a diferença de quem é e de quem não é. A Bíblia vai nos dizer isso. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Foi dito aqui. Então, medite nessa palavra. Busque mais a presença de Deus. Tem estratégia. Clame mais. Ela chamou a atenção do rei. Chame a atenção de Deus. Senhor, eu não aguento mais essa frieza espiritual. Meu Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo. Meu Deus, coloca as mãos nessa situação para que possamos estar novamente aceso. Não como um pavio que fumega. E um pavio que fumega ainda tem fogo. E uma cana calhada, ela não está morta. Ela simplesmente pendeu por causa do peso. Mas ela não morreu. Então, nesta noite, querido, a Bíblia vai dizer que se meu povo, que me se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
se converter dos seus maus caminhos, deixar o seu pecado, eu ouvirei e sararei a sua terra. Mas só que o versículo 14 é bastante conhecido, né? Segundo Crônicas 7:14. Mas dá uma olhadinha no 13. O que é que Deus fala ali? Deus fala assim: olha Salomão, mesmo que eu derramar alguma coisa, eu cerrar, não chover mais, ou então se eu jogar alguma praga na terra, se eu não fizer chover, se eu, Jeová Rafá, Jeová Jirê, fizer, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter e orar, e se desviar do maus caminhos. Esse texto é muito lindo. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ele diz assim: eu ouvirei e sararei a sua terra. Ou seja, eu farei a terra progredir, prosperar novamente. Ele fala Deus. Imagine se for algo humano. Se for algo humano, meu irmão, vamos interceder, volta para a casa do Pai, volta a ter intimidade com Ele. Se está no palácio, mas não está tendo intimidade, não está tendo acesso à sala do trono. Não se acostume com o que está acontecendo. Eu sou crente, estou livre. Não, você não está livre. Se você não clamar, se você não buscar a face de Deus, você fica vulnerável. Então eu te peço, volta à essência do Pai. A Bíblia vai dizer que Deus deu estratégia a Esther. Esther, o rei aceita o convite, e ela por 3 vezes convida o rei para um banquete, e o inimigo do povo de Deus estava ali, né? Ele já tinha preparado uma forca para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para Mardoqueu. E ali Deus, né, usando ela como estratégia, ela convenceu o coração do rei e falou o que estava acontecendo. E outra hora, já por 3 vezes ele falou assim: olha, me diga o que está acontecendo, o que você quer, que eu dou até metade do meu reino. Esther, estrategista, esperou no momento certo. Por quê, queridos? Não há filho querido para Deus, mas sim tem filho mais achegado. E quando você está em intimidade com Deus, ela chamou para intimidade. Ali é comunhão. O banquete é comunhão. Quando você chama a Deus para ter comunhão com você, com certeza, tudo que você pedir a Deus, tudo que um filho pede ao Pai, com certeza Ele concede. Então, tenha sabedoria, tenha estratégia. Volta para a casa do Pai. Volta a ter intimidade com Deus. Deus vai te dar estratégia. Meu Deus, eu estou fraco, eu não consigo andando. Vai de joelho. Estou conseguindo ir de joelho, Senhor. Vai se rastejando, mas não desiste. Mas não se acomode. E quando uma igreja está de pé, queridos, todo o decreto ele cai por terra. Quando nós oramos, intercedemos, todo o decreto ele cai por terra. Quantas vezes Deus diz assim: olha, eu estou à procura de adoradores, sim. Eu procuro de gaditas, de soldado, de atalaia, para estar na brecha. Somos eu e você, somos nós, somos a igreja. A Bíblia vai dizer aqui, que ela ficou no lugar de Vasti. Deus tirou ela como cativa, como, pode dizer assim, escrava, né? Ela foi levada naquela época por Nabucodonosor. E o rei Assuero colocou uma coroa em sua cabeça. Coroa significa galardão. Então, querido, volta a ajudar. Sei que pessoas mais necessitadas do que você. Sei que a situação é difícil, mas nós aprendemos aqui que até no palácio as coisas podem ficar ruins. Mas o que vai fazer a diferença é intimidade com Deus, é intimidade com o rei. Para quando todo o decreto vier, Deus ele está ali a nos guardar, a nos livrar. Louvados seja a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome. Quero agradecer ao pastor pela confiança em nome de Jesus. Mas que você, querido, possa ter esse entendimento. Volta a ter intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra foi muito objetiva e clara. Que você possa refletir e praticá-la
Tiago diz: não sejais meros ouvintes, mas praticantes da palavra. Essa é a importância de ouvir. Que a Bíblia diz também que ouvir a vossa alma viverá, mas é importante também colocarmos em ação a palavra de Cristo. Entre na sala do Rei e desfrute da sua companhia, da sua intimidade. Aleluia. Eu rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Sim, Senhor, nós queremos estar neste lugar de comunhão contigo, neste lugar onde o Senhor se revela a nós, neste lugar onde somos fortalecidos, aleluia, de glória em glória, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queremos agradecer a Deus, queremos agradecer a vida do Jailton, a Deus por usar ele nessa noite, uma palavra boa, palavra forte, uma palavra que a palavra de Deus tem que conflita a gente, né? Precisamos entender isso. Então ela promove mudanças nas nossas vidas. E é interessante, eu amo essa palavra. Hoje estava pensando nesse texto, justamente no versículo 16 do capítulo 4, a decisão de Esther. Porque quando ele entende a responsabilidade que estava sobre ela, ela coloca as pessoas para jejuarem, e ela diz: ficai aqui orando, eu vou. Se eu perecer, eu pereci. Ou seja, se eu morrer, vai ser por uma boa causa. E o Senhor, Ele não precisa de nós, Ele conta conosco. Acredite nisso, Ele conta conosco para estarmos fazendo algo em prol do reino de Deus. E Deus conta com você, Deus conta com a sua família, Deus conta com a igreja. Então se fortaleça nele, na presença dele, certamente nós conquistaremos, vamos dizer como Josué e Caleb, nós prevaleceremos. Não há gigante, não há obstáculo quando Deus está na nossa frente e cremos nisso. Nós vamos estar orando a Deus, agradecendo, lembrando que domingo, se Deus assim nos permitir, às 18 horas aqui na igreja. Eu vou ver se nesse intermédio aí eu faço uma live em casa, mas eu vou anunciar com antecipação. Quem sabe sábado, estou pensando nisso, mas eu avisaria os irmãos. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai de infinita graça, bondade, misericórdia, graças te damos mais uma vez pelo privilégio, Senhor, pelo prazer de te servir e estar na tua casa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado pelo conforto que ela nos promove. Obrigado, Senhor, porque ela também nos adverte acerca daquilo que estamos fazendo ou não, ou deveríamos fazer. Abençoe os teus filhos, Senhor, a vida do teu filho que trouxe a palavra, a família dele, o ministério, Senhor, que tem nos acompanhado, os teus filhos que estão também, Senhor, na mesa, Senhor, aí, ó Deus, ajudando no som, em nome de Jesus, a todos, Senhor, que fazem parte diretamente e indiretamente, que estão em casa, o desejo de estar aqui, mas infelizmente não foi possível, e aqueles, Senhor, que estão enfermos, que o Senhor entre com a cura, a vida do Kaique, Senhor, apresentamos aqui, cura ele em nome de Jesus Cristo, que a tua mão esteja sobre ele, sobre o lado do teu servo, Edwilson, Marizade, teus servos, e assim, Senhor, os demais, que sejam nesta noite visitados por ti, que a mão do Senhor, Deus, paire sobre o teu filho e a tua filha, que sinta o refrigério, que o Senhor te dê saúde, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê alegria em meio à luta, aleluia, porque é possível que cremos que Jesus está no controle, Ele está no barco. Em nome de Jesus te agradecemos, leva-nos em paz, nos guarda, livra de todo mal, hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos e assim permaneça para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.